você faz quando alguém espalha mentiras ao seu respeito? Olá, eu estou muito feliz porque finalmente concluí minha faculdade e justamente uma fase bem delicada da minha vida, onde estou enfrentando um problema grave de saúde, mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo. Esse é o motivo da capa. Você sabe o que estão falando sobre você? Alguém já te disse isso? É muito comum alguma pessoa falar sobre outra pessoa. O problema é quando essa informação não é correta, mas sim um engano, uma mentira. Na medida que essa informação se espalha, em algum momento vai chegar até a pessoa envolvida, podendo causar divisões, traições, separações. O que é falar mal de alguém? Narrar um fato que aconteceu não é falar mal, desde que as intenções a contar sobre aquilo seja para fim de informação, precaução, cuidado, pedido de socorro ou de ajuda. Um pequeno exemplo: uma pessoa vem até você e conta que o cônjuge aperta seu braço com força todos os dias. Isso não é falar mal do cônjuge, nem querer se vingar, mas sim relatar o que realmente aconteceu, com o desejo de pedir auxílio. Amizade por interesse. Haverão pessoas que dizem ter sua amizade, mas se aproximam de você para colher informações para falar a outras pessoas. Haverá pessoas que diz te considerar, mas na verdade não quer ouvir o que você tem a dizer, mas sim se importam o que as outras pessoas têm a dizer a seu respeito. Motivos que levam uma pessoa a falar mal de outra pessoa segundo a ciência. Para que elas se sintam melhor com as próprias inseguranças, é uma forma de inveja, solidão, insegurança, tédio. Para parar de pensar nos seus próprios defeitos, desejam ter poder sobre aquela pessoa que está sendo difamada. Ninguém está imune a isso, inclusive eu e você. O que a Bíblia nos orienta a fazer quando as pessoas espalham uma inverdade sobre a nossa pessoa? Orar por quem nos persegue. Lembremos dos amigos de Jó, quando falaram dele, e de Miriam, quando falou sobre Moisés. Não se vingar, deixar a justiça com Deus, fazer o bem, viver em paz. Os escândalos viriam, mas não venha por nós. Se vir por nós, que nos arrependamos. Não ceder às provocações, não entrar em divisão com essa pessoa. Perdoe, para Deus lhe perdoar e lhe abençoar. O perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento semelhante sobre determinada pessoa ou por si mesmo. Obedecer a Deus, falar com a pessoa caso souber quem é que está espalhando enganos, amar. Quando amamos os nossos inimigos e lhe fazemos o bem, mostramos o grande poder do amor de Deus e que somos filhos de Deus. O amor pode restaurar e levar os inimigos ao arrependimento. Respeitar o momento daquela pessoa. Isso é uma forma de amor. Vou dar 2 exemplos. Se uma pessoa da família de Cristo me disser que escolhe um candidato à presidência do país que não tem compromisso com as leis de Deus, posso demonstrar em amor algumas diferenças entre os candidatos. Se ela desejar prosseguir com a escolha inicial, não vou deixar de tê-la como família em Cristo. Todos temos motivações, aprendizados e consequências pelos nossos atos e decisões. Vamos errar e acertar, e que bom quando despertamos do nosso erro. Um outro exemplo: se uma pessoa também da família de Cristo decide ou é chamada por Deus para frequentar uma igreja diferente da minha, eu não a trato como minha inimiga, pois ela continua ligada no corpo de Cristo, porém em outro local. Mas a amizade permanece. Porém, se ela não desejar me ter por perto, respeito o momento dela, mesmo que ela não apresente motivo. Não se alegrar quando eles caírem ou tropeçarem, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Como você reage quando alguém fala mal de você? Cada pessoa reage de uma forma devido ao seu temperamento, mas necessitamos ter o nosso temperamento controlado pelo Espírito de Deus.
Pode acontecer que quando alguém fala algo mentiroso ou falso ao nosso respeito, essa pessoa não queira a verdade, não queira ouvir a nossa parte, mas sim quer nos desestabilizar. Nesse momento, nossas emoções tendem a desequilibrar, onde necessitamos de ajuda de profissionais, juntamente com a palavra de Deus. Em Provérbios 25:20, diz: como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter que cantar com o coração entristecido. Quando ouvimos alguma mentira a nosso respeito, pode doer e incomodar, mas chega o momento de aprendermos a liberar perdão. O perdão é uma forma de amar. Se não conseguirmos amar incondicionalmente, é porque ainda não conhecemos a Deus de verdade. Doenças devido à falta de perdão. Quando não perdoamos, podemos adoecer fisicamente, mentalmente e espiritualmente, devido a alterações hormonais e químicas do corpo, nos afastando de Deus pouco a pouco, dando lugar ao inimigo de nossas almas. Ficamos vulneráveis à manipulação, não teremos o perdão de Deus e Ele não ouvirá as nossas orações até que haja em nós o arrependimento. As doenças são ansiedade, distimia, que é falta de motivação, autoestima baixa, preguiça, angústia, depressão, opressão, paranoia, síndrome do pânico, esquizofrenia, toque, loucura, suicídio. Não é porque a pessoa tem a doença que significa que seja devido à falta de perdão. Um bom médico especialista e terapeuta poderão analisar a origem por detrás de cada doença e tratar de acordo com cada caso, pois são doenças consideradas comportamentais. Buscando a Deus para a verdade ser revelada, podemos resolver qualquer tipo de dependência ou pendência emocional. Nem sempre a pessoa pode controlar o que sente devido ao ambiente em que ela vive. Ela pode estar sofrendo por algum tempo abusos, manipulações e sérios controles que desencadeiam a química do corpo, liberando hormônios em excesso ou tendo a falta dele, dando-se origem a problemas de saúde. Nem sempre iremos compreender perfeitamente o que uma pessoa está querendo dizer. Termos contato com pessoas o dia todo não nos ensina sobre comunicação, compreensão e forma de falar. A Bíblia nos leva a estudar, aprender e praticar qual é o tom que devemos usar para falar com as pessoas e como usar a arte de nos colocar no lugar da outra pessoa. Para isso, precisamos da verdade sobre a outra pessoa, e poucos de nós a temos. O psicanalista Jacques Lacan disse: você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Quantas vezes falamos algo sobre alguém sem ao menos saber o que realmente aconteceu, o que levou aquela pessoa a tomar aquela atitude e quais as motivações da outra pessoa? Somos diferentes uns dos outros, nem todos irão nos agradar e não iremos agradar a todos. O problema é quando carimbamos uma pessoa com um rótulo enganoso. Não tem como apagarmos o incêndio causado, mas ai daquele por quem veio o incêndio que uma informação falsa causou. Deus nos chama ao arrependimento. Necessitamos entrar em arrependimento sincero e evitar ao máximo o hábito de falarmos algo da qual realmente não sabemos, não conhecemos e a forma da qual conduzimos uma conversa. Inúmeras vezes fazemos julgamentos segundo o que vemos ou ficamos sabendo, porém Deus nos chama para fazermos julgamentos segundo como Ele vê. Para isso necessitamos da revelação de Deus, o único que sonda mentes, corações e intenções. Assim, combateremos o mal físico e espiritual, momentos em que Deus se recusa em ouvir o povo dele. Quando não cremos, quando não perdoamos, quando não nos arrependemos de pecados, quando ignoramos o que Deus diz, quando não ajudamos pessoas, quando somos rudes com as pessoas, quando somos hipócritas, quando somos egoístas. Se realmente quisermos que Deus ouça a oração do povo dele, será fundamental o arrependimento. Veja o que diz em 2 Crônicas 16:9.
Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido! De agora em diante você terá guerras. E em 2 Crônicas 7,14: Então, se o meu povo se humilhar, orar e me procurar e se arrepender e mudar sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Podemos notar que podemos até nos humilhar, orar, procurar a Deus, dizermos que nos arrependemos, mas se não mudarmos a nossa maneira errada de viver, Ele não irá nos ouvir, não irá nos perdoar, não irá nos sarar. Sim, Ele está procurando por pessoas para mostrar o seu poder, porém estamos ocupados demais em continuarmos com a nossa maneira errada de viver. Algumas promessas que o Senhor Deus tem a todos os que lhe derem ouvido, vencerem e guardar até ao fim as obras de Deus. Darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, não receberá o dano da segunda morte. Darei de comer do maná escondido, darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Lhe darei a estrela da manhã. Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. É por isso que o diabo quer nos enganar pouco a pouco, até nos afastarmos de Deus lentamente. Não importa se congreguemos numa igreja, não estamos isentos do ataque do inimigo e ele é bem sutil. Se eu considerar que a igreja que eu vou é melhor do que a sua, certamente o inimigo já laçou a minha mente. Se eu não considerar um irmão em Cristo só porque ele está indo em outra igreja, certamente o inimigo já laçou a minha mente. O maior desejo do inimigo é desunir pessoas. Agindo assim, ele nos afasta do próprio Deus e ele odeia a Deus. As diferenças existem e fazem parte de nós como seres que Deus criou. Porém, se não aceitarmos que o outro seja diferente e esse é filho de Deus, certamente o inimigo está atingindo seu objetivo. E a sabedoria do dia é: nem tudo o que nos aborrece e faz sofrer é forçosamente um mal. Quando os irmãos de José o venderam, o que parecia um mal tornou-se maravilhoso bem, pois lhe deram a oportunidade de chegar a ser governador do Egito. Tenha confiança no Pai, que sabe extrair o bem daquilo que nos parece um mal. Não se desespere, confie e siga em frente. Ore por mim, se lembrar, eu quero orar por você agora. Pai, que tristeza causamos no teu espírito com a nossa divisão. Sabemos que uma família dividida não consegue prosperar. Sabemos que nem adianta lutarmos em oração quando decidimos não nos arrepender ou não perdoar os nossos irmãos. Mas queremos ver o cumprimento da tua palavra em nossas vidas e termos nossos nomes escritos no livro da vida. Por isso decidimos perdoar uns aos outros de todas as ofensas e perdoar a nós mesmos. Tua palavra diz: peçam e receberão aquilo que pedirem. E queremos lhe pedir perdão em arrependimento pelo pecado do seu povo, Senhor.
Te pedimos que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor com a união da Igreja de Cristo e não com o rompimento de amizades por conta das diferenças. Esse é um momento muito oportuno onde a tua igreja necessita estar unida para o que estiver por vir. As portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, Pai, mas nós temos que aprender o significado do corpo de Cristo, da união e do amor. O Senhor diz: eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre bons, maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amares, amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós queremos alcançar essa perfeição em Ti, Senhor. Deixar a marca do Senhor nos corações e não a marca da nossa cólera. Te pedimos a revelação da verdade e sua justiça em nossa casa, nossa família, em nosso país. Só podemos combater a mentira com a demonstração da verdade. E o Senhor é a verdade. Te agradecemos por nos despertar dia após dia e combater as diferenças do organismo da sua igreja. Te entregamos nossa mente para fazermos o que é correto diante os teus olhos e tratarmos nossos irmãos e inimigos como o Senhor nos trata em sua bondade e misericórdia. E rogamos a Ti para abrir mentes e corações que estão cerrados neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fico feliz em te ver até essa parte do vídeo. Seja abençoado em amor, domínio próprio e discernimento. E que placa de igreja nenhuma venha nos separar do amor em Cristo. Karen Rafaela. Tchau!